Olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente fala de direitos de forma simples e também dos principais fatos e casos que envolvem a justiça dentro e fora do nosso país. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado. A turma, por maioria, julgou procedente a ação penal com a condenação dos réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Vencido o ministro Luiz Fux, que julgou procedente a ação penal apenas em relação aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, quanto ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, bem como julgou improcedente a ação penal em relação aos demais crimes e demais réus. A turma deliberou sobre a dosimetria da pena. O ministro relator apresentou o voto e os demais ministros debateram a pena de cada réu. O colegiado, por maioria, votou apenas quanto à dosimetria dos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, de uma forma que as penas ficaram da seguinte forma: condenar o réu Mauro César Barbosa Cid por unanimidade em relação ao crime do artigo 359-L e por maioria vencido o ministro Luiz Fux quanto aos crimes do artigo 359-M, 163, parágrafo único, inciso 1, parágrafo 2º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 caput e artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal. Tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 12.850, bem como a colaboração premiada firmada pelo denunciado, cujos termos a primeira turma desse Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, validou, foi aplicada a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, nos termos delimitados pela avença pactuada e pelo eminente relator. Aplicado o regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal. Foi ainda determinada a restituição dos bens apreendidos do réu, a extensão dos benefícios aos familiares e a realização de ações necessárias pela Polícia Federal para manter a segurança do réu e dos seus familiares. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Jair Messias Bolsonaro por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal. Artigo 2º caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 124 dias multas, que deverão ser calculados à razão de 2 salários mínimos vigentes à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar o réu Walter Souza Braga Neto, por unanimidade, quanto ao crime do artigo 359-L e, por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, quanto aos artigos 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal. Artigo 2º caput, parágrafo 2º, 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605 de 98, na forma do artigo 29 caput e do artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 26 anos, sendo 23 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses
de detenção aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux votou na dosimetria apenas em relação ao crime do artigo 359-L do Código Penal. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Anderson Gustavo Torres, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, inciso 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput, e a do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Almir Garnier Santos, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira, por infrações aos artigos 359-R, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º, caput, parágrafo 2º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput e artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 84 dias multa que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, por infrações dos artigos 359-R, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, e artigo 2º, caput, parágrafos 2º e 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, 1, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 19 anos, sendo 16 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 84 dias multas, que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal.
o ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Alexandre Ramagem Rodrigues por infrações aos artigos 359-L, 359-M, ambos do Código Penal, e artigo 2º, caput, parágrafo 2º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850, na forma do artigo 24 e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Quanto aos danos morais coletivos, a turma, nos termos do voto do relator, fixou como valor indenizatório a quantia de 30 milhões de reais a ser adimplida de forma solidária pelos condenados, em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.347, com correção monetária contada o dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legal a partir do trânsito em julgado deste acórdão. Excluído desta condenação o réu Mauro César Barbosa Cid, por não constar no acordo pactuado e homologado e nos termos da fundamentação do relator. Esta é a proclamação do resultado. Prezado presidente dessa turma, ministro Cristiano Zanin, prezada ministra Carmen Lúcia, prezados ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, eu não participei do julgamento por não integrar a primeira turma e, portanto, não cabe a mim fazer qualquer juízo de mérito, mas fiz questão de estar aqui no encerramento desse julgamento simbólico, representando a presidência do tribunal. E, nessa condição, eu gostaria de cumprimentar o Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, pelo trabalho meticuloso e criterioso que desenvolveu como titular da ação penal. Gostaria de cumprimentar o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, pela organização e condução impecáveis desse julgamento e, sobretudo, ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, pelo trabalho hercúleo que desenvolveu ao longo dos anos na preparação desse julgamento paradigmático, divisor de águas na história do Brasil. E quero aqui repetir uma vez mais: tratou-se de um julgamento público, transparente, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas, vídeos, textos, mensagens, confissões. As compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. A vida, no entanto, é plural, assim como também é este tribunal, e por essa razão não quero deixar de manifestar respeito e compreensão pela posição divergente. Pensamento único só existe nas ditaduras. Na vida democrática, antes da ideologia, antes das escolhas legítimas e das diferentes visões de mundo, tem de existir o compromisso com as regras do jogo, com as instituições e com o respeito aos resultados eleitorais. Essa é a mensagem mais importante desse julgamento. Concluo, portanto, o tribunal cumpriu missão importante e histórica de julgar, com base em evidências às quais todos têm acesso, importantes autoridades civis e militares pela tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai hoje daqui feliz, mas a gente deve cumprir com coragem e serenidade as missões que a vida nos dá. E é por isso mesmo que eu estou aqui. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo, muito sinceramente, que estejamos virando uma página da vida brasileira e que possamos reconstruir relações, pacificar o país e trabalharmos por uma agenda comum verdadeiramente patriótica.
com as divergências naturais da democracia, mas sem intolerância, extremismo ou incivilidade. Que possamos iniciar uma era de boa-fé, boa vontade, justiça e prosperidade para todos. Por delegação do presidente da turma, Cristiano Zanin, eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado.